Aconteceu nesta segunda-feira, 4 de novembro desse ano de 2024, no Tribunal do Júri, na sede do Fórum de Perdizes, Minas Gerais, o julgamento dos réus Pedro Dias de Oliveira, de 27 anos, conhecido como Peu, natural de Januária, Minas Gerais, e Eduardo Rodrigues da Silva, de 24 anos, conhecido como Capetinha, natural de Santa Juliana. Ambos são acusados de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, e que dificultou a defesa da vítima, Carlos Henrique Rodrigues Brito. As investigações realizadas pela Polícia Civil de Perdizes, sob o comando da delegada doutora Fernanda Pires e sua equipe de investigadores, e denúncia do Ministério Público de Perdizes, constam que no dia 26 de dezembro do ano de 2023, por volta de meia-noite, na fazenda São João Francisco do Borja, na área rural do município de Perdizes, os réus Pedro e Eduardo, ambos armados com faca, desferiram 23 golpes contra a vítima Carlos Henrique, ceifando a sua vida. Ainda segundo as investigações, em local denominado Barranco do Pereirão, Barracos do Pereirão, os réus iniciaram uma discussão com a vítima por questões de uma eventual caguetagem relacionada ao tráfico ilícito de drogas no município. E que, em seguida, uma adolescente de 17 anos, que era namorada da vítima, ou seja, da vítima Carlos, já previamente combinado, com os réus, convidou a vítima para um encontro às margens de uma represa, aos fundos do bairro Novo Horizonte, tendo em vista, que a vítima Carlos, nutria de uma paixão por essa adolescente de 17 anos, onde no local a vítima foi surpreendida pelos réus Carlos e Eduardo com um soco e em seguida golpeado com cerca de 23 facadas que tiraram sua vida. Logo em seguida, eles jogaram seu corpo dentro de uma represa que existe no local e em seguida fugiram tomando rumo ignorado. Após os trabalhos de interrogação de testemunhas e réus, foram iniciados os debates entre promotoria e defesa no Tribunal do Júri. A promotora de justiça, doutora Bárbara Francini, manteve a mesma linha de trabalho das investigações realizadas pela Polícia Civil de Perdizes, apontando que os réus seriam sim os autores do crime de homicídio através das provas anexadas no processo, e que as testemunhas que prestaram depoimento ao longo de todo o processo estavam com medo, sofreram ameaças e algumas até se mudaram do município da cidade de Perdizes. A promotora destacou não ter dúvidas alguma das provas elaboradas e que, se assim tivesse, ela mesma não teria feito a denúncia contra os réus. Por fim, a promotora finalizou pedindo aos jurados que condenassem os réus, bem como mantivessem as qualificadoras contra os mesmos. Já a defesa do Pedro Dias, representada pelos advogados Dr. Wesley Silfarney e também a doutora Marisol Niziara, destacou que foram nomeados pelo Estado para defender o réu. Defenderam que as provas que colocam o réu como autor do crime seriam fracas e que a vítima não teria sido morta naquele local, e sim em outro local e depois deixado ali dentro da lagoa ou às margens da lagoa. A defesa também destacou que, se o corpo tivesse mesmo sido jogado na lagoa, haveria sinais de que animais aquáticos, como peixe, por exemplo, teriam se alimentado de algumas partes do corpo, e isso não ficou demonstrado no laudo pericial da necrópsia. Por fim, a defesa pediu a absolvição do réu, que eles não fossem culpados desse crime. A defesa do réu Eduardo Rodrigues, representada pelas advogadas doutora Micaela Teixeira Lana e doutora Florence Rosa, também destacaram que foram nomeadas pelo Estado para fazer a defesa. Sustentaram que o réu não foi o autor do crime e que as investigações da Polícia Civil deixaram muitas dúvidas. As advogadas também destacaram que o fato da vítima ser encontrada morta e sem roupa é porque o mesmo estava em momento de uma suposta relação sexual com essa adolescente de 17 anos na época, e que teria levado para o encontro na lagoa onde ele foi morto. Por fim, a defesa, representada pelas advogadas, pediu para que os jurados absolvessem o réu, pois dentro do processo e com as provas levantadas pela Polícia Civil, não haviam elementos suficientes para a sua condenação. São exatamente 21 horas e 50 minutos, e após os trabalhos finalizados aí de debate entre acusação e defesa, o excelentíssimo juiz Dr. Cláudio Brasileiro se reuniu em sala secreta com o corpo de jurados, aos quais decidiram, por maioria de votos, em condenar os réus Pedro Dias de Oliveira, de 27 anos a 21 anos e 10 meses de prisão, e Eduardo Rodrigues da Silva, de 24 anos a 18 anos e 9 meses de prisão,
ambos em regime fechado pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Os réus foram absolvidos do crime de corrupção de menores. Gravamos com o excelentíssimo juiz Dr. Cláudio Brasileiro, com a promotora doutora Bárbara Francini e os advogados de defesa. E vocês vão poder conferir as entrevistas. Doutor Cláudio, fala pra gente sobre os trabalhos do Tribunal do Júri realizados na comarca, a qual o senhor preside aqui no município de Perdizes. Vários tribunais estão sendo realizados, Qual que é a importância disso para a sociedade? Sim, Tardelli, na verdade nós estamos concluindo o ano judiciário e com essa pauta de sessões de julgamento, são 5 julgamentos nessa sessão, fizemos hoje a terceira delas, uma sessão longa, mas que graças a Deus chegou ao final sem nenhuma intercorrência e nós esperamos que seja assim também nas próximas sessões, de modo que no final dessa semana a pauta estará totalmente em dia, referente aos crimes dolosos contra a vida, sem nenhum represamento, que para nós é motivo de muita satisfação. E com isso, a população também ganha muito com isso, excelência, porque os crimes recém cometidos vão ser julgados rapidamente, dando a possibilidade dos réus, dos autores, cometerem suas penas aí mais rapidamente. Perfeito. O caso de hoje, inclusive, é um processo que está sendo, e foi, na verdade, trazido ao plenário do júri com menos de um ano após o cometimento do crime. Então, essa resposta rápida é um compromisso da justiça justamente para dar uma satisfação à população que espera o julgamento desses crimes graves. Boa noite, Tardelli. Boa noite a todos os seus telespectadores. Hoje nós concluímos aqui um julgamento, como você falou, onde 2 indivíduos foram julgados por um crime de homicídio triplamente qualificado e aliado a isso também a corrupção de menores. Os jurados entenderam, juntamente com o Ministério Público, e realmente condenaram esses 2 indivíduos pela prática desse crime triplamente qualificado, pelo motivo torpe, pelo motivo cruel e também pela impossibilidade de defesa da vítima. Entenderam por absolver o acusado desse crime de corrupção de menores, por quê? Porque tinha uma adolescente envolvida nesse crime, mas os jurados entenderam por bem absolvê-lo. A gente vê que o Ministério Público às vezes é colocado dentro de uma parede, de um parâmetro dentro da justiça como somente acusador. Mas eu particularmente também já vi casos em que o Ministério Público absolve e nem oferece denúncia de determinados crimes. Nesse caso específico, o Ministério Público tem convicções de todo o trabalho realizado pela Polícia Civil e também as acusações imputadas aos réus? Totalmente, Como eu sempre falo, como representante do Ministério Público, eu não sou uma promotora de acusação, sou uma promotora de justiça, Atuo pela minha convicção e falo que sempre atuo com base em 3 pilares, A lei, o processo e a minha consciência. Se em qualquer um deles pender para que eu necessite pedir a absolvição de algum réu, uma desclassificação ou qualquer situação que me leve a isso, eu não pensarei 2 vezes em fazê-lo, uma vez que, como eu já disse, a nossa busca é pela justiça e não pela condenação pura e simplesmente de forma implacável. Nesse caso específico, as investigações elas foram conduzidas desde o início pela Delegacia de Polícia de Perdizes, a equipe de investigadores fez um valoroso trabalho que, na visão do Ministério Público, desde o início, trouxe aos autos provas, sim, irrefutáveis, de que ambos os réus estavam na cena do crime e foram os executores desse crime de homicídio. É uma pena que foi considerável, satisfatória para o Ministério Público? Sim, nós entendemos que sim, de acordo com as circunstâncias do caso, com a situação individual de cada um. Um deles teve uma pena menor porque ficou caracterizada a reincidência, Mas nós entendemos que foi aplicada a justiça hoje sim. Doutora, fala pra gente sobre o resultado do júri. O que vocês acharam do resultado do Tribunal do Júri aqui no município de Perdizes? Olha, apesar dos esforços defensivos, nós não conseguimos absolver o nosso cliente da imputação de homicídio, Ele foi absolvido da imputação de corrupção de menores. Por essa razão, nós vamos apresentar o recurso em tempo hábil diante dessa condenação por homicídio qualificado. A gente acompanhou durante todo o julgamento, o trabalho de vocês, juntamente com a promotoria, e as 2 advogadas foram incisivas em dizer que a autoria desse crime não é imputada aí ao cliente, baseada em todo o trabalho realizado por vocês na defesa? Sim, de acordo com as provas que estão nos autos, inclusive o próprio laudo de necropsia produzido pelo Estado, nós chegamos à conclusão, e com base também no interrogatório do nosso cliente, de que ele não teve participação nesse crime. Por essa razão que nós vamos apelar. E um dos fundamentos serão, inclusive, essas provas. A gente viu também que a Justiça aqui de Perdizes nomearam as advogadas para trabalhar nesse tribunal. Explica para a população de uma forma leiga, que não entende muito sobre isso, o trabalho de vocês como advogados também nomeados, que não diferenciou em nada, pelo que eu vi, eu conheço o trabalho de vocês, de ser ou não pago pelo cliente. Exatamente. Eventualmente, eu colaboro aqui, a doutora Micaela agora também, nós colaboramos aqui com a comarca de Perdizes como advogados da Ativas, já que aqui não é possível encontrar o trabalho da Defensoria Pública. Então, o nosso trabalho nesse sentido é semelhante ao que a Defensoria Pública realiza nas comarcas onde ela está presente.
E nós estamos aqui por amor ao direito, até porque, como o doutor Wesley colocou ali no plenário, é difícil recebermos esses honorários dativos. Mas contribui aí para a execução de toda a justiça, os julgamentos e para que ande também os processos dentro da justiça. Exatamente, como eu disse, o trabalho que a gente realiza aqui é exatamente igual ao trabalho prestado pela Defensoria Pública, com a mesma seriedade, com o mesmo afinco. A diferença é que não integramos os quadros da Defensoria, mas a nossa contribuição aqui é exatamente a mesma. E proporcionando também, né, para esses acusados, para essas pessoas que não possuem a possibilidade de contratar um advogado particular que mantenham a mesma defesa, a mesma qualidade da defesa. Também esse trabalho, até foi uma fala da senhora advogada, né, durante o seu trabalho também de defesa, se destacou muito isso, né, você foi muito incisiva também em dizer que os réus sentados ali, né, para serem julgados, também merecem, detêm também de toda essa possibilidade de uma defesa ampla. Totalmente, né? A defesa ela é necessária justamente para que se ocorra a justiça, né? E é isso que nós aqui tentamos fazer. Infelizmente, ainda o processo não acabou, não terminou, mas continuará. E que bom que passou-se essa imagem de que a justiça foi feita. Nosso objetivo aqui é defender o réu diante da vulnerabilidade dele, diante do aparato estatal. Então, como eu disse, o nosso trabalho realmente é equiparado aqui ao da Defensoria Pública. Exatamente. A justiça se dá a partir que tem um julgamento justo, né? Com base no contraditório e na ampla defesa, como foi feito hoje. Doutor Wesley, fala pra gente sobre esse tribunal do júri realizado aqui no município de Perdizes, né, o cliente, o réu ao qual o senhor estava representando, né, sendo acusado aí de um homicídio triplamente qualificado e também aí com uma questão envolvendo corrupção de menores. O que o senhor achou desse julgamento? Bom, apesar de respeitar a soberania do júri, é claro, nós temos convicção da inocência e não concordamos com o resultado do julgamento. Até por isso mesmo nós interpusemos um recurso de apelação já na própria ata, que depois será recebido pelo juiz com vista para as razões do recurso. O réu foi absolvido do crime de corrupção de menores e condenado pelo crime de homicídio qualificado. A gente viu que o senhor trabalhou muito tecnicamente, né, acompanhei todo o julgamento em cima das teses, né, em cima das provas elaboradas pela Polícia Civil e as denúncias do Ministério Público, né, inclusive levantando questões, né, da questão se o corpo teria sido mesmo morto naquele local, né, se a vítima teria sido morta naquele local. Como que o senhor viu todo esse trabalho realizado das investigações e a denúncia? Bom, tem alguns achados da perícia que estão intimamente ligados com a medicina legal. E foi por isso que nós exploramos, porque a perícia oferece elementos que nos levam a acreditar que a vítima não foi morta naquele local, e sim em um outro local e transportada para lá. E isso faz cair por terra a versão da menor, que já foi julgada, recebeu medida socioeducativa, que seria a menor que teria atraído a vítima para o local. Como a medicina legal oferece elementos para acreditar que ela não foi morta lá, cai por terra a versão da vítima de ter levado a vítima para ser morta no local. Essa é a razão da indignação da defesa, que acredita que a partir de prova técnica produzida no processo seria possível a absolução. Bom, nas comarcas que não são assistidas por defensoria pública, o defensor público é o servidor de carreira que se dedica ao patrocínio da causa dos necessitados. Perdizes ainda não é servida pela defensoria pública. E quando isso acontece, para que os julgamentos deslanchem, o juiz normalmente nomeia defensores dativos. Eu recebi uma ligação do gabinete do Dr. Cláudio perguntando se seria possível patrocinar essa defesa. Estudei o processo, entendi que sim, e acatei essa nomeação honrosamente, como poderia acatar outras mais se fosse necessário. Justamente por ser um acusado assistido por nós e não um cliente contratado, meu contato com ele foi hoje. Eu o conheci hoje, né? Mas nega veementemente, com certeza, nega com veemência ter participado desse crime. Daí a razão da apelação. O Tribunal do Júri foi composto por 7 jurados e presidido pelo excelentíssimo juiz, Dr. Cláudio Brasileiro, pela promotora Bárbara Francini, Prete, né, representando aí o Ministério Público, pelos advogados Dr. Wesley Silfarne e Marisol Niziara, né, doutora Micaela Teixeira, também Lana, e doutora Florência Rosa. Oficiais de justiça e servidores públicos também realizaram seus trabalhos no Tribunal do Júri aqui na cidade de Perdizes. O Tribunal do Júri é sempre aberto aí a toda a população. Quem quiser acompanhar, desde que obedecida às regras internas do tribunal, como silêncio, investimento adequado, sempre, né, vão poder acompanhar, tanto aqui na cidade de Perdizes, como qualquer outro fórum aí no estado de Minas Gerais e do Brasil. Bom, acompanhamos mais um Tribunal do Júri, dessa vez aqui no município de Perdizes. A qualquer momento a gente volta de qualquer ponto da cidade de Araxá, ou até mesmo de nossa região, trazendo os principais fatos que envolvem aí o Poder Judiciário, policiais, enfim, os fatos de relevância em Araxá e região. Repórter William Tardelli para a Rádio Cidade de Araxá e também para o site William Tardelli. Um abraço.